Olá, buscadores, olá, alquimistas. Bom, voltei aqui para fazer uma reflexão para vocês acerca do estudo. Vou estar trazendo esse estudo junto com vocês de um livro também, um livro iniciático, que é o livro de Mirdá. Esse livro aqui, vocês vão estar vendo em sentido contrário, mas eu quero estar trazendo uma reflexão no dia de hoje, breve, do que se trata esse livro. E nós vamos estar pegando as etapas do livro para vocês conhecerem e entenderem a visão iniciática através desse conteúdo. O livro de Mirdá, ele foi escrito por Mikhail Naimi. Ele é um libanês, e ele trouxe essa obra literária maravilhosa. Ele foi, vou passar rapidamente um breve histórico da vida dele. Ele, desde criança, ele se destacou muito nos seus ensinamentos. Depois ele foi estudou na Rússia, ficou apaixonado pela língua, teve um envolvimento com a poesia, e a partir daí ele começou a despertar os seus ensinamentos, ou melhor, a sua compreensão, né? A sua consciência acabou se expandindo para os conhecimentos ocultos, né? E a partir daí ele fez essa obra maravilhosa que foi o livro de Mirdá. Então o livro de Mirdá, ele conta uma trajetória de um iniciado. E o início do livro, ele nos mostra, nos relata Noé conversando com o filho Sem, que já estavam próximos a finalizar a sua vida na terra, tá? E ele atenta ao seu filho que a arca durante o dilúvio, tá? Em que levou Noé, a sua família e tudo mais, o que a gente já sabe, parou no mais alto cume, uma montanha rochosa, tá? O que traz o conteúdo deste livro. E essa montanha, ela era de muito difícil acesso, quase ninguém se arriscava a ir a essa montanha. Mas enfim, a arca ali, após o dilúvio, a arca foi levada para o mais alto cume dessa montanha e ali ela permaneceu. E com isso, Noé fala com seu filho que após a sua morte, ele gostaria que no altar permanecesse acesa uma luz, né, ali no altar, que ela nunca fosse apagada, e que seu filho, ele mantivesse sempre a arca em número de 9 pessoas, tá? A arca se tornaria um santuário. E ali, com a morte de Noé, foram se passando os anos e permaneceu-se sempre 9 pessoas. Começa aí a grande história, né? O grande entendimento de Naomi retratado nesse livro, tá? E já mostra em outra etapa, como se inicia o livro de forma efetiva, um jovem que deseja subir essa montanha. E é interessante que ele encontra várias adversidades para subir a montanha.
é muito perigoso, quem vai para lá nunca volta, não faz sentido, e sempre as pessoas desencorajando esse jovem, mas ele estava determinado. Pessoal, começa a prestar atenção, determinado. As pessoas falando que não, e não, e não, e ele estava determinado a subir a montanha rochosa. E ele olhava por onde ele ia subir, e ali havia uma lenda de que existia um prisioneiro, um monge prisioneiro, um abade prisioneiro, tá? E o que acontece que antes desse jovem, bem antes desse jovem, quando estava lá a arca servindo de santuário, eram no número de 9, tá? E no número de 9, durante uma chuva muito intensa, um dos monges morreu. E, como está escrito no livro, Noé falou que sempre que morresse um, Deus providenciaria, tá? O divino, o Criador, ele traria a pessoa certa. Ele queria trazer. E a pessoa iria bater na porta da arca. Mas ele viria com características, tá? Então as características para entrar naquela arca seriam já as arestas já paradas. O que nós queremos dizer com isso? Ele ia estar nu, ferido, faminto. Por quê? Porque tudo isso foi preciso para que o ego não estivesse presente ali. Mas vamos continuar nesse jovem. E esse jovem decidiu e determinou, vou subir. E começou a caminhada dele. Colocou dentro lá da bolsa dele 7 pães e começou uma subida que ele achou que era uma subida melhor. Foi subindo e se deparou com muitas dificuldades, mas continuou na jornada dele, que era a jornada que ele determinou. E ele foi subindo até que chegou o momento de, não só de exaustão, de cansaço, apareceram umas cabras e olhavam para o pão dele, olhavam para ele comendo e ficavam assim atentas àquela comida, né? E com isso veio o pastor de ovelhas e falou: nossa, tanto tempo que não tem ninguém aqui, tanto tempo que nós não vemos, não tem ninguém na montanha, não vemos ninguém, não vemos nem pão. E as minhas cabras amam pão. Ele falou assim, aí ele cedeu, né? Ele deu a sacolinha dele com pão. Ele falou assim, pode dar, achando que ia pegar um pão e dividir entre as cabras. E ele jogou todos os pães para a cabra, né? Para as cabras. E nesse momento ele se enche de fúria. Ele se enche de fúria e fala assim, como é que você pode jogar todo o meu alimento? Eu vou subir a montanha. E é quando esse pastor fala que não adianta de nada eles subirem uma montanha com alimento. Porque não havia necessidade de eles subir com alimento. Tá? Porque nós entendemos que todo o caminho que você traçar, ele é digno de você passar, porque ele te supre. Então, todo o caminho que você deseja e determina passar, ele tem que te dar suprimento. E é isso o que diz o pastor a ele. Você só é digno de passar por um caminho se ele te oferecer suprimento. Bom, a interrogação ficou e ele ainda saiu muito furioso. Continuou subindo, faminto, se machucando, tendo que se andar arrastado pelas pedras rochosas. E chegou um momento em que a noite foi caindo e ele começou a sentir muito frio e encontrou uma caverna. Ele falou assim, nossa, eu vou me acolher aqui, porque aqui está muito frio, e vou passar a noite até o dia clarear. E quando ele ali chegou, entrou uma senhora com uma mulher, uma jovem, sem roupa,
E ali ele foi despindo esse jovem. E esse jovem, mais uma vez, retrucando, demonstrando muita... o ego ainda muito presente. E ele falando assim, não, vocês não podem tirar minha roupa assim, eu não posso no tempo de frio desse, tá frio. E a senhora falando, mas né, ela está com frio, ela está sem roupa. E ali foram deixando ele sem roupa. E mais uma vez essa senhora faz essa colocação, né? Qual a necessidade disso? A necessidade porque o caminho do iniciado, o caminho de quem está ali buscando a iluminação, ele não precisa estar tão apegado às suas vestimentas. E ali ele ficou no cantinho, com frio, né, machucado, mas ainda estava com seu cajado. E entrou um casal com uma senhora com as pernas bem fracas. E esse senhor pegou o cajado dele. Pessoal, estou resumindo, tá? Porque isso aí é um breve início, na verdade, da grande trajetória. E esse senhor acabou pegando o cajado dele. E falou para eles, né, porque ele estava reclamando, porque feliz daquele que tem as suas pernas e a utiliza, que não precisa de um cajado, de uma escora, para que suas pernas estejam erguidas. E mais uma vez, pessoal, como eu digo por aqui, mais uma chulapada, né? Quer dizer, era o momento dele agradecer que ele tinha as suas pernas firmes. E ele ainda assim, não, mas eu preciso, eu estou subindo, eu preciso estar me segurando ali na bengala, né, no cajado. E ali ele continuou, clareou o dia, e ele, quando foi sair, ele caiu. Ele caiu e ali ele ficou momentaneamente adormecido. Quando ele acordou, ele já estava amparado por esse monge que, dito pelas pessoas da cidadezinha, ele assombrava aquele local, porque ele estava preso àquela montanha, tá? E naquele momento, ele chega muito ferido, sem roupa e daquela forma que vocês já sabem, tá? E o monge fala com ele que ele espere um pouco, que ele ia trazer um casaco, uma roupa para ele vestir. E ele entra numa gruta, aí ele fica ali esperando, né, a roupa, porque estava com muito frio. E para surpresa dele, o monge não volta. E ele decide ir até a montanha e encontra a roupa ali. E aqui começa a história, porque o monge feliz ficou quando ele chegou, porque o entregou a missão dele continuar, perpetuar a mensagem de Mirdá. Bom, agora eu vou voltar em Mirdá. Vocês lembram quando eu falei que Noé passou para o filho que na arca deveriam ter 9, né? Deveriam ter sempre no número de 9, nem mais nem menos. E que quando partisse um por morte, Deus enviaria mais um. E estaria nessas condições. No machucado, faminto. Bom, quando esse um morreu, eis que bate a porta uma pessoa nessas condições. E o abade
Ele, ao abrir a porta, ele olhou aquela pessoa nas condições em que ele sabia que o Criador iria enviar, em que o todo, o universo, iria enviar para compor aquele um que havia morrido. E ele negou, era Mirdá. Ele negou, ele falou que não, você não veio pela providência divina. E ele só pedia, deixe-me entrar. Porque estava frio, chovendo, deixe-me entrar. E os monges falavam, mas ele veio nas condições, né? E ali ficou uma murmuração, um comentário grande, não, mas ele veio nas condições que nós sempre recebemos as pessoas. Ele veio nu, veio machucado, faminto, e ele não é ele, e o abade continuou, mas o abade estava à frente dos monges. Então ele permitiu, por muita insistência de Mirdá, ele permitiu que Mirdá fizesse parte daquela arca, mas como servo e não como monge. E com o passar do tempo, Mirdá fez um voto de... ele não falava, um voto de silêncio. Ele não se expressava, não expressava suas opiniões, ele não falava nada. Ele simplesmente servia. Terminava o tempo dele ali, ele entrava para o seu quarto ali praticamente como um prisioneiro, e aí ele passava a noite dele, de manhã continuava servindo, limpando o chão, fazendo tudo. E eles ainda esperando que iria bater na porta nas condições que Mirdá veio. Bom, esse nunca apareceu, é claro, porque esse era Mirdá. E com o passar do tempo, os monges ficaram muito curiosos e começaram a fazer perguntas a Mirdá. E houve um momento em que Mirdá se expressou e dos lábios dele só vieram palavras maravilhosas, conhecimentos maravilhosos. E a partir daí, o livro fala sobre isso, sobre esse iniciado que teve em mãos o conhecimento de Mirdá. E a partir de agora, ele vai começar a mostrar o conhecimento de Mirdá. Tá? E nós vamos começar esse estudo, pessoal. Então, o que eu tenho a dizer até agora, que é o início do livro, tá? Nunca deixem de parar, nunca deixem parar a sua caminhada. Eu determinei uma caminhada, caminhe. Ah, mas a minha família, mas não sei quem aponta para mim. Julgado você vai ser sempre. Por que você está se preocupando com julgamentos? A gente só se preocupa com julgamentos quando aquilo nos reflete algum sentimento. E se reflete algum sentimento, é que você tem que parar para olhar para dentro de si e verificar se aquilo faz parte de você. Então, pessoal, a jornada é essa. Temos que caminhar sim e vamos continuar o nosso estudo em cima desse livro maravilhoso. Vocês vão ficar assim engrandecidos com esse conhecimento, tá bom? Um dia abençoado, uma semana cheia de luz. Essa semana eu ainda começo esse livro com vocês. Não percam, porque é maravilhoso, além de muito, muito poético esse livro. Aguardo vocês.